queria saber se uma pessoa com diabetes tipo 2, em grau avançado, é recomendado preferencialmente o treino resistido ou aeróbico? Então, o detalhe aí é o seguinte: vai ter que ser feita. A gente tem que fazer uma avaliação, e a avaliação pré-exercício, né, antes da prescrição do exercício, ela é extremamente importante, porque para essa pessoa, né, o que é mais importante? A gente vai vai fazer trabalho aeróbio ou vai fazer trabalho resistido? O que a gente precisa avaliar? Não é? Quer dizer, a pessoa tem bastante tempo com diabetes, a idade dela e a composição corporal, como é que tá? Essa pessoa tem autonomia ou já não tem quase mais? Então tudo isso vai determinar se a gente vai fazer um trabalho vai dar prioridade para o trabalho de fortalecimento muscular ou uma pessoa que está acima do peso, de repente precisa perder peso, a gente sabe que geralmente o trabalho cíclico ele vai tender a ser mais eficiente nesse sentido. Então é uma questão de avaliação, não existe eu não enxergo assim, né, uma situação de quando você compara, né, os trabalhos de, por exemplo, não, tem que fazer musculação, musculação é muito melhor. O detalhe é um só. Se eu trabalho com musculação, eu vou falar para você que o legal é nadar? Certamente não, né? Então eu vou buscar tudo que eu tenho, que eu posso oferecer para poder te falar que a musculação é a melhor coisa a ser feita. É a mesma situação. Eu sou uma pessoa que trabalho, sei lá, trabalho com corrida. E você chega lá e fala, olha, tem diabetes, o que é melhor para quem tem diabetes, correr ou musculação? Você acha que ele vai te falar o quê? Vai falar, não, não, vai para musculação lá. A não ser que ele queira se livrar de você. Certamente ele vai falar, vai para musculação. Né? Então, assim, o normal é, todos os exercícios, existe a caracterização das modalidades esportivas, dos tipos de exercício, e essa caracterização ela traz o que pra gente? É um exercício cíclico? É acíclico? É um trabalho onde você vai ter uma alta intensidade? Você consegue controlar a intensidade, o volume? É um tipo de exercício que você vai fazer de uma maneira contínua ou não? Então, são situações, são várias, né, possibilidades que a gente tem para poder ter a caracterização da atividade. Dentro das caracterizações, vamos falar do que a gente tem mais trabalho publicado aí. Quando compara trabalho aeróbio com trabalho resistido, então o que a gente vê acontecer? Trabalho aeróbio, normalmente ele diminui mais, circunferência abdominal tem uma diminuição maior, mudança de EMC, consumo de oxigênio, aumenta muito mais do que o trabalho em sala de musculação. Por outro lado, risco cardiovascular também diminui bastante, eu estou falando de colesterol e frações de colesterol. Quando compara com o trabalho resistido, além da resposta glicêmica, o trabalho aeróbio tende, de maneira moderada, tende a diminuir mais rápido a glicemia. Trabalho em sala de musculação, diminui menos rápido a glicemia, aumenta muito mais a massa magra, a massa magra é um sítio de ação importantíssimo aí para a insulina, né, para captação de glicose. Então, se você tem um músculo mais treinado, mais estimulado, a hipertrofia das fibras musculares, ele vai automaticamente precisar de mais energia, vai ter que ter muito mais glicose, lá, a reserva de glicogênio vai ter que ser maior. Então, consequentemente, vai fazer uma captação maior aí de glicose com relação ao que está lá no sangue. Então, isso são benefícios, melhora, resgata muitas vezes a autonomia da pessoa, resgata. Os trabalhos mostram essas características de cada uma dessas modalidades ou tipos de treinamento, e a maioria dos trabalhos, isso já é praticamente consenso na literatura hoje, que quando você faz o trabalho aeróbio, né, o trabalho cíclico, associado ao trabalho de força na mesma sessão de treinamento, os resultados eles acabam sendo melhores, por conta dessas particularidades que cada um deles tem. Então, são situações que, quando você pega uma pessoa, a pessoa com diabetes tipo 2, já está bastante, faz vários anos já que convive com diabetes tipo 2, tem complicação crônica? Fora o diabetes, ela tem hipertensão? Essa pessoa está acima do peso? Como é que está a autonomia dela? Ela consegue, pelo menos as atividades do dia a dia, fazer sozinha? Consegue andar, consegue subir uma escada, descer escada, né? Muitas vezes usar o transporte público, ou não, ela é dependente. Então tudo isso aí vai determinar que tipo de trabalho ou que escolha a gente vai fazer para que num curto espaço de tempo, quer dizer, no menor tempo possível, a gente vá melhorando. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que as avaliações físicas elas são importantes e para aquele momento você vai determinar o que é mais importante ser feito. Por exemplo, colocando que a pessoa ela tá um pouco acima do peso, mas ela perdeu muito da força muscular em membro inferior.
Você vai dar preferência para quê? Fazer trabalho aeróbio ou fazer trabalho resistido? Sem dúvida alguma, contra a resistência. Vai fazer trabalho de força. Durante um período. Resgatou a autonomia, melhorou o equilíbrio, melhorou a marcha, a pessoa já está numa situação melhor? Tá. Então vamos passar agora para um outro momento, uma reavaliação, e agora nesse momento é importante a gente mudar, dar mais importância, por exemplo, para a mudança aí da composição corporal, diminuir tecido adiposo, por exemplo. Então, ou agora é hora de aumentar o consumo máximo de oxigênio. Então, essas nuances, elas são muito presentes no treinamento. Não adianta colocar a pessoa para sempre fazer uma única coisa. Claro que quando se tem a opção de escolher, o importante é dentro do que a pessoa gosta de fazer, a gente vai direcionando o treino aí de acordo com os objetivos. Agora, numa situação onde a gente tem a possibilidade, né, tem a liberdade de escolher o que vai ser feito, olha, eu vou escolher se eu vou fazer trabalho aeróbio ou trabalho de força, um treino em sala de musculação, ou mesmo de maneira adaptada aí um treino de força. Nessa situação, o que cabe aí é você conseguir avaliar, né, o tipo de tratamento que está tendo essa pessoa, outros fatores de risco que estão associados, e aí sim você vai determinar qual o melhor tipo de treino aí para ser feito.